Olá, estamos aqui novamente para apresentar o programa Nosso Centro. Se você tiver dúvidas, envie um e-mail para nós. O nosso e-mail é nossocentro@tvmundi.com.br e visite o nosso site, o site da USE Tucuruvi, é usetucuruvi.org.br. Lá você vai ficar sabendo o endereço das casas espíritas unidas à USE e também os nossos eventos, tudo aquilo que a gente está fazendo, vai ver lá o nosso programa, Nosso Centro, também está lá no nosso site, né, Edmar? E cumprimento. Sim, está lá. Alguns programas. E também e também você pode assistir, se você não estiver assistindo pelo site da TV Mundi, você também pode acessar o site da TV Mundi e assistir alguns programas que estão ali disponíveis, né, no nosso centro. Qual é o site da TV Mundi? Fala. É o tvmundi.com.br. Isso, né? Só perguntei para ver se ele sabia. Tem lá o canal Nosso Centro com os nossos programas. Sandra? Como sempre, é um prazer estar aqui, reunida a este grupo tão querido, para estudarmos juntos a doutrina espírita. E o nosso querido convidado Marcelo? Boa tarde a todos. Eu desejo que a gente seja muito feliz novamente nesse trabalho aqui de divulgação da doutrina espírita. E agora nós vamos procurar fazer a nossa prece, porque nosso centro lembra prece. E toda vez que nós vamos fazer um trabalho, a gente faz uma prece antes do trabalho. E antes do nosso programa, eu vou pedir a Sandra que faça a prece hoje. Mestre Jesus, condutor do planeta Terra e desta obra de amor que nos conduz para a conquista de nossa própria paz. Estende teus braços de amor, Mestre, sobre todos nós. Envolve-nos em teu manto de luz e ampara-nos em mais um programa, onde juntos, conhecendo as verdades de amor que implantou no Consolador prometido, abrimos nossa consciência para os passos da harmonia interior. Com tua licença, damos por iniciado o programa Nosso Centro de hoje. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, hoje nós vamos mais uma vez responder as perguntas dos nossos internautas, nossos telespectadores, né? Colocar em dia. Colocar né? em Porque dia eles estão mandando a as nossa perguntas, agenda. nós não estamos respondendo. Então hoje vamos fazer um pinga-fogo. Porque o pessoal reclama, poxa, eu mando e-mail perguntando, você fala, se tiver dúvida, o grilo na cabeça, e você não mata o grilo da nossa cabeça. Então vamos matar. A Sandra falou que não pode matar o grilo. Ela não pode matar o grilo, Sandra? Nós vamos só tirar as dúvidas. Eita, grilo danado, você ganhou o grilo, mais uma sobrevida aí. Então vamos... Sandra, é errado comer carne de animais, segundo a doutrina espírita? Falando em segundo a doutrina espírita, vamos responder com a doutrina espírita? Isso. Emmanuel pergunta no livro Consolador, na questão 129, é um erro nos alimentarmos da carne dos irracionais? E ele responde, nos alimentarmos da carne dos animais é um erro de terríveis proporções. Em Missionários da Luz, André Luiz nos fala assim, no capítulo 4. Os animais selvagens fogem ao homem de qualquer constituição, mas os animais domésticos, por confiarem em nós, se submetem ao cutelo no matadouro, muitas vezes entre lágrimas de aflição, incapazes de discernir onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. A doutrina espírita é a doutrina do amor a todos os filhos de Deus. Não há certo ou errado. Há caminhos para a libertação espiritual nossa e daqueles que nos cercam. Amar os animais é parte desse caminho. Puxa vida. Ô Marcelo, há prova científica de que existe a reencarnação? Prova científica nos moldes da ciência acadêmica, não. Nós temos vários indícios disso. Nós temos indícios em obras de Stevenson, nós temos indícios na ciência espírita.
mas aquela prova que a academia exige, ela ainda não chegou. E não chegou justamente por um dos paradigmas da ciência, que é a não existência de vida após a morte. Por que eles são tão duros assim? Será que eles não acreditam que ele tem uma alma, o próprio cientista? Olha, a doutrina, ela coloca que até os materialistas acreditam em alguma coisa. Mas a história nos ensina, muitas vezes, que isso é um processo. A ciência surgiu justamente porque, a um determinado momento da história, algumas pessoas se achavam no direito de ter a verdade absoluta sobre as coisas. E não comprovava-se nada a respeito disso. E o homem, ele se insurgiu contra isso, foi a Revolução Francesa, e a partir daí surgiu a ciência, onde se deveria comprovar as coisas através de um método, através de alguns paradigmas. Então ela surgiu e precisa ser confrontada. Mudanças de paradigma na ciência precisam ser confrontadas também na ciência. Entendeu? Quer falar alguma coisa? É porque a ciência escolheu um caminho, né, que é o da negação do espírito, porque a verdadeira ciência, a oficial deveria ser essa verdadeira ciência, admite a dúvida. Então ela não deveria falar nem que existe e nem que não existe, ela deveria investigar a respeito. O problema não está na ciência em si, o problema está no cientista. No cientista. Exatamente, porque ele deveria admitir a dúvida. A ciência admite a dúvida, mas o cientista muitas vezes não admite, porque como é que ele vai conseguir reexplicar um monte de coisas, né? É engraçado que tem uma passagem na ciência muito interessante, que é a passagem de Einstein. Einstein, ele dentro das pesquisas dele, ele criou uma fórmula que ele não conseguia encontrar uma solução para aquela fórmula, e ele achou o coeficiente, né, universal, de gravitação universal, aquele coeficiente que mostrava que o universo estava parado. Mais para frente, foi descoberto que o universo está em expansão. E a taxa de expansão era justamente aquele coeficiente que ele criou. E no final da vida dele, ele reconheceu que, né, aquela fórmula matemática dele estava incorreta. Então, não são todos os cientistas que têm essa humildade de reobservar a própria pesquisa e verificar se ela está válida ou não, entendeu? Essa pergunta foi feita por Luciana Marques, de Santana. E a primeira lá de comer carne de animais, que eu esqueci de falar, foi a Isabel Cristina de Pirituba. Edmar, o Fabiano, do bairro da Moca, aqui de São Paulo, ele pergunta se é possível uma pessoa ter premonição. Tanto é possível que há os casos relatados de premonição. A gente só fica sabendo que a pessoa conseguiu depois que acontece aquilo que foi previsto, né, no futuro. Então é possível sim. Normalmente tem uma finalidade útil, né? Nós não devemos tomar, se nós tivermos uma previsão de futuro, uma premonição, nós não devemos tomar isso como algo que irá acontecer. Porque muitas vezes nos é dado saber alguma informação do futuro para mudar o nosso rumo aqui no presente. Então, alguma coisa que poderia ser muito trágico lá na frente, nós podemos mudar esse caminho e fazer uma coisa mais amena, mais suave, melhor para a nossa felicidade. Os profetas já não faziam premonição? Sim, tá, tem então, vários casos. Também... O mais clássico é a vinda de Jesus, né? Que está no Velho Testamento todinho, está cantada essa vinda de Jesus e ocorre tal qual foi... Em prosa e verso, né? Isso, e ocorre tal qual foi previsto. E Jesus fala, para que as escrituras se cumpram. Eu vou responder uma aqui do João Teixeira, de Santo André, lá no ABC. Um abraço para o pessoal de Santo André. Quando a gente chora muito, os espíritos ficam agoniados. Dependendo do espírito, ele fica super agoniado. Principalmente se ele for muito ainda terra a terra, né? Senão ele não vai nem ligar, né? Ô Sandra, tem a Nilceia Araújo, do bairro de Santana. Nilceia Araújo. É verdade que nós escolhemos a nossa família quando vamos reencarnar? Depende. É verdade que nós temos um núcleo de espíritos que pertencem
a nossa família espiritual por afinidade e que nós, da qual inclusive os animais fazem parte, conforme a Revista Espírita de 1858, e que nós vamos reencarnando com frequência nesse núcleo para a evolução. Também é verdade que muitas vezes nós nos vemos condicionados a reencarnar entre espíritos que foram nossos inimigos, para que possamos, através da reencarnação, aprender o princípio básico do espírito, amar. Né? Então, muitas vezes, o espírito nem quer muito, mas ele acaba se vendo obrigado, ou ele solicita essa reencarnação entre um antigo inimigo, porque ele deseja, através da reencarnação, construir laços afetivos positivos. Então, nós podemos ou não escolher a família que iremos reencarnar, depende do nível de consciência espiritual. E às vezes também é imposta, o espírito não consegue nem arrumar uma família, né? Depende da situação, mas Deus arruma tudo. Só ficar desesperado que Deus arruma tudo. E agora nós vamos arrumar um intervalo, porque já está na hora. Já voltamos, não saia de frente da nossa TV aí, não muda de canal.